Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Só Festa FM. Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos que estão aqui conosco, começando mais um programa Por Amor à Verdade. Eu sou o pastor Antônio da Costa Júnior e estou aqui para anunciar para vocês a verdade do Evangelho de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a nossa vida, que possamos a cada dia reconhecer que religião não é nada e Jesus é tudo. Muito bem, vamos começar mais um programa orando pela sua vida, pela sua família, que Deus nos conceda a sua graça, a sua sabedoria sempre, que possamos buscar a sua presença, como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, clamai por Ele enquanto Ele está perto. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus Santo, por este programa que começa mais uma semana, Deus, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua proteção. Toma, Deus, cada um em Tuas mãos, dando força, saúde, graça, sabedoria, e que possamos, ó Deus, a cada dia nos reconhecer que só o Senhor é Senhor e soberano em nossas vidas. Ajuda-nos em tudo, perdoa as nossas falhas, ó Deus, porque somos falhos também, somos pecadores, precisamos todos os dias da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, das Tuas misericórdias. Abençoa cada ouvinte, cada internauta, ó Deus, que está conectado com o programa Por Amor à Verdade, e que eles possam, Deus, cada vez mais ter o desejo de conhecer a Ti, tão somente a Ti. A Deus, toma nosso querido Joco em Tuas mãos, dando força a ele a cada dia, como também o Só Festa FM, abençoa a sua família grandemente, suprindo também, o Deus, todas as suas necessidades. É assim que nós já Te rogamos, com corações agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus abra o nosso entendimento agora para ouvirmos a palavra de Deus para a nossa edificação. E eu quero, nesse instante, ler um texto da palavra de Deus que se encontra na epístola de Paulo aos Romanos. Epístola é a mesma coisa que carta, né? Tem até uma piada que diz que Jesus gostava de arma porque ele mandou os apóstolos escrever a pistola. Tem uns que chamam pistola. Não é pistola, é epístola, é diferente. Epístola é a mesma coisa de carta. Portanto, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu quero ler com vocês. Esse é um dos maiores e melhores textos que fala sobre a questão da vitória, a questão do que é realmente vitória em Cristo, do que é realmente estar em Cristo. Tem gente que confunde muito isso, a questão de vitória com prosperidade, com bens materiais, com ter isso, com ter aquilo. Inclusive teve uma polêmica agora, recentemente, com uma cantora que estava falando sobre um hino que ela canta, que fala onde é que está o evangelho, que não é mais pregado, não se fala mais de ressurreição, não se fala mais de salvação, não se fala mais de santificação, o que se fala é prosperidade. E teve aí um pastor muito famoso que disse que foi contra essa letra, porque, logicamente, ele é milionário, enfim, deixa isso para lá. Então, ele foi contra essa letra dessa cantora, porque eu acredito que, de fato, entrou diretamente como uma faca, né, no coração dele, na vida que ele tem levado. É um camarada milionário aí, dono de uma grande denominação, que disse que a letra era um lixo. Já pensou, Juca? Era um lixo porque fala do evangelho. Se falasse de prosperidade, de dinheiro, de ser rico, aí ele dizia que era uma bênção. Então muita gente confunde isso. O que é realmente ser vitorioso em Cristo? E o texto da nossa reflexão está aqui no livro de Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 até o verso 39. Diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? O que ele já vinha falando no capítulo, nos versículos anteriores. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que texto maravilhoso, que texto fantástico, né? Fala dessa junção, dessa comunhão, dessa unidade que há entre nós e o próprio Cristo. Paulo, quando diz assim, aqui no versículo, quando ele diz, a que conclusão, pois chegamos, ele estava falando de várias coisas, está falando sobre, por exemplo, a questão que o Espírito de Deus guia os filhos de Deus nessa caminhada difícil. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele não estava escrevendo aqui deitado, né, numa rede tomando água de coco. Ele estava passando por lutas, tribulações também, muitas cartas ele escreveu na prisão, mas ele fala que, de fato, dentro dessas coisas, na vida que a gente leva, não importa qual o problema, dificuldade, né, desilusão, angústia, não importa, enfim. O que é importante é dizer que em qualquer situação, Cristo está conosco. Por isso que nós somos mais do que vitoriosos. Cristo diz que o Espírito intercede por nós em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar como se deve orar. Tem gente que se gaba aí, se orgulha, dizendo que sabe orar e usa as palavras, né, bonitas na oração, como se Deus se impressionasse com o português correto. Às vezes Deus escuta mais uma oração daquela pessoa que diz pro modem e pro via, do que aquele que, tem um alto vocabulário e se acha o doutor de todas as coisas. Deus não está interessado nisso. Deus quer que você abra o coração, porque um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. O que ele está dizendo é isso, coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Portanto, Espírito de Deus, Paulo vai dizer aqui em Romanos, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito de Deus geme em nós, e através desses gemidos de sofrimento, de dor, de angústia que passamos também, ele nos conforta, ele nos fortalece, ele nos dá de fato a vitória. Portanto, o que Paulo está dizendo é isso, diante dessas coisas que eles ouviram, o Espírito de Deus fortalecendo a vida deles, o sofrimento que é presente na vida do cristão, tem até algumas denominações que pregam o contrário, que diz, venha para Cristo e pare de sofrer. Isso é totalmente fora do Evangelho. Muitas vezes, quando a gente procura ir a Cristo, procura conhecer o Evangelho, aí é que vem sofrimento. Deus também nos prova. Deus também nos permite passar por lutas, decepções, tribulações e tudo que você pensar. Como alguém já disse, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Lembra da história de Daniel? Todo mundo conhece, né? Foi jogado na cova dos leões e tudo mais, um homem justo, um homem reto. Jó também passou por sofrimento, e era um homem que se desviava do mal, reto, íntegro. Mas o que é que isso nos ensina? Que Deus pode não nos livrar do sofrimento. E geralmente ele não nos livra. Se ele quiser livrar, logicamente ele livra. Mas geralmente não livra. Isso, a gente vê isso na história, a gente vê isso na Bíblia e na nossa própria vida. Nós passamos por sofrimentos terríveis. Às vezes a gente acha assim, como o próprio Paulo passou, se desesperar até da própria vida. Paulo passou isso, é só ler 2 Coríntios. Paulo chegou um momento da vida dele que ele disse, agora vou morrer. Ele se desesperou até da própria existência, é assim que diz a palavra do Senhor. No entanto, Deus não nos livra do sofrimento, mas ele nos livra num sofrimento. Entendeu a diferença? Deus não nos tira do sofrimento, mas é num sofrimento que ele se faz presente. Assim como ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve ali, presente com Daniel, todo o momento que Daniel ficou ali. Enviou seu anjo, o protegeu e ele saiu dali vivo.
Enfim, o que Paulo vai dizer aqui em Romanos é isso. O sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque a gente conquista tudo? Não. É porque em qualquer situação nós temos Cristo e quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Paulo vai dizer na epístola aos Filipenses também, que é uma das cartas mais alegres que ele escreveu, né? Diz, filhinhos, se alegrem sempre. Outra vez diga a vocês, se alegrem. Aí você pensa, onde é que Paulo estava? Numa prisão, quando ele escreveu aos Filipenses. Né? Estava numa prisão. Enfim, Paulo vai escrever ali aos Filipenses, né, que, de fato, quem espera em Cristo apenas para as coisas desta vida é o mais triste, o mais miserável de todos os homens. Ele termina aqui o capítulo 8 de Romanos falando sobre esse hino da vitória. Deus é por nós. Eu vou passar por lutas? Vou ter tribulação? Vou pecar? Vou também, né? Vou falhar? Vou decepcionar muita gente? Vou também, mas Deus está conosco e porque Ele está conosco, nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Por isso ele diz assim, no capítulo 8, no texto que nós acabamos de ler. Vamos lá, ele diz assim: a que conclusão, pois, chegamos destes fatos, desses que eu acabei de citar, e de todos os capítulos anteriores que ele vinha falando? Nós éramos pecadores, Cristo é nossa justificação, nós pecamos desde que nascemos, e se não fosse Cristo estaríamos perdidos. Isso é o que ele vem tratando. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há aquele que teme a Deus, só aquele que deve reconhecer que de fato precisa de Deus. Aí ele diz, diante daquilo que nós estamos falando, a que conclusão? Ele vai aqui resumir e concluir todos os argumentos que ele estava trazendo anteriormente. A que conclusão nós chegamos? Que conclusão podemos chegar diante desses fatos? Aí ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus está do nosso lado, quem é que pode nos vencer? Quem é que pode nos derrotar se o próprio Deus está do nosso lado? Agora preste bem atenção. Aqui não está falando de você, né, pular na frente de um carro e o carro, né, parar só porque você pulou. Não, existem as limitações humanas. Não é porque eu pego um vírus da gripe, que eu não vou ter mais gripe, porque Deus está conosco. Não tem nada a ver isso aqui com o que as pessoas têm pregado hoje em dia. Deus está conosco em qualquer situação. Por isso que Paulo vai dizer, em tudo dai graças, em qualquer situação, em tudo, em toda qualquer situação, todo qualquer momento, dê graças a Deus, agradeça a Deus. Sua vida está passando por um momento ruim, tem muita gente pior do que você, tem muita gente pior do que eu, né, que está passando coisas terríveis. Portanto, ele vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui ele vai, né, trazer uma lista, elencar algumas coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? O primeiro argumento que Paulo traz aqui é esse. Ora, se Deus entregou o mais precioso que ele tinha, que foi seu filho Jesus para morrer por nós e ressuscitar para a nossa justificação, se ele entregou o mais precioso que ele tinha, o que é as outras coisas? O que são as outras coisas diante desse Deus tão poderoso e tão maravilhoso? Ele nos deu gratuitamente. É isso que Paulo está dizendo. Quanto você pagou pela sua salvação? Não é pago, é de graça. É você abrir o coração e dizer, Senhor, me salva porque eu sou pecador. Pronto. Se arrepende dos seus pecados e receberá o dom da vida eterna. Aí por isso que ele vai dizer, ele nos deu de graça. Seu filho, mas que custou um alto preço, como é que ele nos vai dar também de graça todas as demais coisas? Que às vezes a gente fica preocupado no dia a dia, isso é normal. Verso 33, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem é que pode trazer acusação se o próprio Deus te escolheu? Tem muita gente que acha que pode nos condenar devido a uma acusação que possa nos fazer. Quem poderá, irmão, fazer acusação contra nós? O ser humano não tem poder para nada.
A não ser tirar a nossa paciência, se você deixar, tirar a sua paz, se você deixar. E o pior que tem é lhe matar. Mas lhe matando você vai, né, para a glória. Ora, quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Olha a verdade que Paulo está trazendo aqui. Aquele que poderia, né, nos condenar é aquele de fato que nos justificou. E aqui eu quero, né, abrir um parênteses para explicar de forma melhor essa questão da justificação. O que é justificação? Isso aqui é uma linguagem forense, uma linguagem que o advogado vai conhecer. A linguagem, quando diz assim, ele nos justificou, significa, né, que ele nos declarou justos. Ou, em outras palavras, que ele nos declarou perdoados. Mas a gente era justo? Não. A gente era perfeito? Não. Como é que ele nos perdoou? Como é que ele nos justificou? E aí que eu vou aqui analisar com você. Digamos, por exemplo, preste bem atenção. Estamos no tribunal. Estamos no tribunal. Deus é o justo juiz. Está lá na cadeira de juiz para determinar a sentença. De um lado, né, está Cristo, o nosso advogado. Se você pensar um pouquinho sobre, né, parece um pouquinho com o Auto da Compadecida, mas não tem nada a ver. De um lado está Cristo. Deus está no centro. Deus é o juiz. E a Bíblia chama ele de juiz, de justo juiz. Deus está no centro, nosso advogado está presente, que é Jesus, e o nosso acusador, o diabo, também está presente. E nós estamos aonde? No banco dos réus. Nós somos o culpado. Nós somos aquele que, se a gente for jogar diante de Deus toda a lista de nossos pecados, misericórdia. Como diz o Catecismo de Heidelberg, todos os dias nós pecamos mais e mais. Quanto mais idade, mais pecado nas costas. Eu não é, Juca? Por isso que quando aquelas pessoas foram jogar pedra naquela adúltera, que estava ali aos pés de Jesus, né, a Bíblia diz que quando Jesus disse assim, né, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia traz um detalhe muito interessante. A Bíblia diz que começaram a sair dos mais velhos aos mais moços. Você já leu isso na Bíblia? Pode ler. Dos mais velhos aos mais moços. Por quê? Quanto mais velho, mais pecado. Eles olharam para si, né? Disseram, rapaz, eu tenho 70 anos, quantos pecados eu não cometi nessa vida? E o jovem, aquele jovem que acha que, né, é o certo. Aí o jovem foi mais demorado para reconhecer, de fato, que se a gente for olhar para a nossa vida, irmão, somos pecadores, às vezes até por omissão. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele também comete pecado. Isso é o pecado por omissão, como é que pode? Em outras palavras, ninguém escapa. Eu sou pastor, grande coisa. Pecador como qualquer um. Eu sou um sacerdote, sou um padre, pecador como qualquer um. Né? Bispo, diácono, presbítero, é pecador como qualquer um. Somos pecadores e ponto. Mas estamos ali, diante do tribunal. E aí, o inimigo apresenta aquela lista enorme dos nossos erros, nossos pecados. Diz que Martinho Lutero teve uma visão assim, né? O diabo apresentou para ele todos os pecados, né, na cara dele, e ele disse, é verdade, eu cometi todos esses. Mas embaixo está escrito, tetelestai, está pago pelo sangue de Jesus Cristo, o meu Salvador. Então, nesse instante do tribunal, eu estou ali nos bancos dos réus, você também. Ora, nossos pecados são nítidos. O juiz, que é Deus, olha aqueles pecados e diz, realmente, esse merece condenação, esse vai para o inferno. Mas o que é que acontece? O nosso advogado está ali. O nosso advogado sabe que os pecados têm que ser punidos. Então, o que é que o advogado faz? O advogado, ele diz, tá bom, ele merece ir para o inferno, mas eu me coloco no lugar dele. Eu coloco no lugar dele para pagar os pecados, porque só alguém que não tinha pecado podia pagar pelos pecados de outros. Entende? Isso é muito simples de entender. Isso é o evangelho puro e simples. É até um livro que eu quero, se Deus me der condição, escrever com esse título, Evangelho puro e simples. Portanto, o que acontece? Quando esse advogado se levanta, o próprio Filho de Deus, Jesus, Paulo vai dizer que ele é o nosso advogado, João, aliás, vai dizer isso. E aí o que é que acontece?
quando Cristo se levanta e diz, eu vou pagar no lugar do réu, eu vou pagar no lugar desse pecador. E Deus aceita esse sacrifício. Por isso que Cristo, muita gente não entende por que Cristo foi para a cruz. Por causa disso. Para nos salvar. Entende? Ele não precisava ser salvo, ele não precisava, ele era sem pecado. Mas ele foi para a cruz nos substituindo. Ele é o nosso substituto, pagando pelos nossos pecados. E ele foi para a cruz. Entenda agora? E quando ele se coloca como cordeiro que ia ser morto, se coloca como, né, o sacrifício vivo, Deus aceita esse sacrifício. Porque o Filho pagou pelos meus pecados. E aí, o próprio Deus, que é o juiz, olha para nós e diz o quê? Bate o martelo, diz, esse agora está justificado. Isso é o que significa a palavra justificação. O que é isso? Ele está dizendo, você não é santo. Você não é justo, mas você, a partir de agora, está declarado inocente. Em outras palavras, você não vai mais pagar pelos seus pecados, porque seu advogado vai pagar no seu lugar. Não é lindo isso? Não é? As pessoas não entendem isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Espero que você entenda isso, que o Espírito de Deus abra o seu coração para entender isso. Quem poderá nos acusar se o próprio Deus, somos escolhidos por Deus, e é o próprio Deus que nos justifica, o próprio Deus que nos declarou inocente? Entenda a questão, a diferença? Não é que eu não era inocente, mas eu sou, a partir do pagamento da minha dívida, Deus me declara inocente. Ele me justifica, né, diante da sentença de morte. E aí não há mais nenhuma condenação. É como Paulo começa aqui o capítulo 8. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda é o Evangelho. E aí ele continua. Fecha o parênteses, né? Deixa eu correr aqui que a hora não espera. Muito bem. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ora, se Deus, que é o juiz, já nos declarou justo, a segunda pergunta também é interessante. A segunda pergunta vai dizer, quem é que pode condenar? Cristo poderia nos condenar, porque ele era sem pecado. No entanto, o que é que Paulo vai dizer? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede em nosso favor. Meus queridos, olha que coisa fantástica. Né? Quem intercede em nosso favor é Cristo. Né? Até no Alto da Compadecida, Cristo é o juiz, né? E Maria é a intercessora. Mas aqui está dizendo o quê? Que Deus é o juiz e Cristo é o nosso intercessor. Ele intercede ao nosso favor. Significa dizer que você tem um grande advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, que nos defende. Né? Ele sabe que não somos perfeitos. Ele nos defende. Ele intercede a nosso favor. É como se ele dissesse assim, pai, lembra que eu paguei o preço do pecado dele. Eu já o perdoei. Aí por isso que Paulo termina esse capítulo 8 dizendo uma coisa fantástica. Diante desse quadro, Deus nos perdoando, Deus nos justificando, Cristo nos amando, intercedendo por nós, diante desse quadro, quem vai nos separar do amor de Cristo? Isso é uma pergunta retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai dizer, nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo. Aí vai fazer aqui algumas perguntas retóricas. Será a tribulação? É a tribulação que pode te separar de Cristo? Tem gente que diz que segue a Cristo, né? Não, eu sigo a Cristo. Mas qualquer tribulaçãozinha, qualquer dor, qualquer problema, ele deixa de seguir a Cristo. Então, ou ele não seguia a Cristo de verdade, ou ele de fato não entendeu ainda o Evangelho, que é a vida cristã. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a ansiedade? E cristão tem ansiedade? Claro que sim. Cristão tem todo problema como qualquer um, como qualquer ser humano. Né? Cristão pega gripe, né? Tem dor de cabeça, normal. Não somos feitos de ferro. Né? Embora Freud já tenha dito isso, né? Que embora a gente sofra como ser humano, muitas vezes a gente quer parecer que somos de ferro. Não. É a ansiedade ou é a perseguição? Quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia.
diante de lutas, tribulações, mortes, assassinatos, tudo isso, o cristão permaneceu fiel. Aí ele continua, para a gente, né, adiantar. Será fome? Paulo passou isso tudo aqui. Será nudez? Será perigo? Perigo, né, onde a gente passa de ser, né, ridicularizado, naquela época era ser assaltado, ou a espada, ser morto. Lembre-se que Paulo, que escreveu isso aqui, não negou Jesus. E ele foi morto. Ele morreu por amor a Jesus. Aliás, eu recomendo que você assista o filme Paulo, né? Foi lançado há um tempo atrás, muito bom, excelente. Como está escrito, por amor de ti, por amor de Jesus, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Você já viu uma ovelha para um matadouro? O que é que ela vai fazer no matadouro? Morrer. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, a nossa vida pertence a Cristo. Se for para morrer, em nome do Evangelho, a gente vai morrer. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro. Paulo tem a certeza da sua vida, da sua salvação. Paulo tem a certeza que se partisse ali estaria com Cristo. Ele vai escrever aos Filipenses, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí Paulo vai dizer, portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida. A morte faz o que com o cristão? Leva ele para Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Porque naquela época havia essa questão do poder romano ali, né? Um poder que, de fato, oprimia o povo, um poder que escravizava o povo. Era um poder muito temido. Mas Paulo vai dizer aqui, não se preocupe, maior do que César, maior do que os imperadores, é Cristo, nosso Deus e o nosso Salvador. Será realmente, Paulo vai dizer, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de vida para nosso coração neste dia. Que Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração, que você, na tribulação, na angústia, na tristeza, nos lamentos da vida, nas tempestades da vida que são inevitáveis, você possa dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu posso não entender, posso não compreender o teu caminho, posso não entender o teu agir, mas eu sei de uma coisa, tu és soberano sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu sustento, sobre a vida da sociedade, sobre a vida da cidade, sobre a vida do Estado, sobre a vida do país, que não é um presidente que vai nos fazer feliz, o presidente da República que nos faz feliz é Jesus, em toda e qualquer situação. A ele, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor. Confie nele cada dia, confie nele em a sua existência. Lembre-se disso, Deus é soberano. É isso que eu quero expressar para você nesse hino que estaremos passando agora. Deus é soberano. E o que é ser soberano? É ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Nada escapa ao seu poder, nada escapa ao seu agir. Nada escapa da sua vontade. Tem gente que acha que Deus está condicionado à vontade humana. É o pior erro do mundo. Deus não está condicionado à vontade humana nenhuma. Deus é Deus, Deus é soberano. Tem até uma história interessante, antes da gente escutar a música, de Lutero, quando ele estava dialogando com Erasmo de Roterdã, né? Erasmo defendendo a questão do livre-arbítrio e Lutero defendendo a questão da soberania. Teve uma hora que Erasmo olha e escreve para Lutero, né? Lutero, deixa o homem ser homem, deixa o homem ser livre, deixa o homem exercer seu livre-arbítrio. Aí Lutero responde, Erasmo, deixa Deus ser Deus. Não é? Deixa Deus ser Deus. Ou seja, Deus é soberano.
A vontade do homem, né, não vai determinar o agir de Deus. Deus faz como Ele quer, quando quer e como quer. E da forma que quer. E muitas vezes não é como nós queremos. Né? A gente às vezes quer ensinar Deus. Deus faz assim, faz assado. É ou não é? Eu sou assim também. Não, Senhor, desse jeito não, faz de outro. Não, Deus é soberano, faz como Ele quer. Portanto, escuta esse hino, medite na letra desse hino e creia. Deus é soberano. Vamos lá, vamos ouvir. Eu sei que não preciso temer os meus temores, nem compreender o peso de todas as minhas dores. Quando a tribulação vier, querendo me abalar, firmado em tuas promessas, eu vou permanecer. Quando a noite for escura, eu não puder enxergar, tua mão estará comigo para me sustentar. Se o chão fugir dos meus pés, se o medo me cercar, eu olharei para o alto e continuarei a cantar. Pois nada escapa ao teu olhar, nada foge ao teu querer.
mesmo sem entender teus planos, em ti confiarei. Teu filho pagou o preço, na cruz venceu por mim. Por isso eu canto para sempre. Tu és soberano até o fim. Tu és soberano, sendo os dias bons e maus. Tu és soberano sobre a vida e a eternidade. Tu és soberano, meu Deus, meu Rei, meu Senhor. A sintonia da felicidade. Só Festa FM. Sintonizou, grudou. É isso aí, sintonizou, grudou. Só Festa FM e o seu programa Por Amor à Verdade, o Evangelho puro e simples de Jesus. Muito bem, eu quero agora chamar a atenção para você que tem assistido o programa, tem sido um dos participantes do programa e principalmente você que tem sido mantenedor do programa. Né? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E você que quer nos ajudar com relação à manutenção desse programa, por favor, entre em contato. Estamos aí na luta, na batalha para conseguir mais mantenedores para o nosso programa. O que é um mantenedor? Não posso dar R$20, 30, 50, não importa. O que você puder ajudar, com certeza vai ajudar o nosso programa para poder manter aqui todo o estúdio, né? Aqui do Só Festa FM. Enfim, se você puder, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, 839-862-2401. Aliás, né? Ou entre em contato diretamente aqui comigo, né? Através também da nossa página, do nosso canal, que é o mesmo nome, Por Amor à Verdade. Estamos aqui para ouvi-lo, para atender também as suas necessidades. Se tiver dúvida, também perguntas. E você pode ser também um patrocinador. Como é um patrocinador? É aquele que tem uma loja, tem uma empresa, tem uma marca, quer divulgar aqui em toda a programação do Só Festa FM. Você pode falar com o nosso amigo Juca Martins, ele tem aí pacotes promocionais, né, que você estará passando a sua marca, a sua loja, a sua empresa, não importa, durante toda a programação, 24 horas por dia. Né? Precinhos aí excelentes. Conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Um abraço especialmente para meu querido cunhado, né, Lula, Luiz, que está ali em João Pessoa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, tem nos ajudado aí, né, como pode. E também a sogra da minha filha, né, Eliene, também é outra mantenedora do nosso programa. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Diácono Petrone também. E a partir, se Deus quiser, a partir do mês que vem, estaremos aqui sorteando alguns brindes para aquele que é mantenedor. É somente para os mantenedores, não é aquele que participa na hora, é somente para quem é mantenedor do programa, com qualquer valor. Portanto, não perca esta oportunidade, né, de participar de sorteios e coisas aqui maravilhosas para a sua vida e para a sua família. Fica aqui a nossa dica, o nosso pedido, e nos ajude para que o Evangelho, puro e simples, alcance mais vidas e vá longe ainda, né, para que as pessoas escutem de fato o que é a verdade. Por amor à verdade. É esse o nosso objetivo aqui num programa. Muito bem, vamos agora para a próxima dica de livro. Uma dica de livro, eu sempre, né, vou estar trazendo alguns livros aqui interessantes que eu já li, que eu recomendo, evidentemente, para a sua vida. Então, a dica de livro de hoje é este aqui. Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho é um livro extraordinário. Muito bem. O que é que significa esse livro? Eu vou ler aqui atrás, na contracapa, para você entender. Escrito no século IV, veja bem,
IV século ele escreveu Confissões. É um dos livros mais importantes da história e uma das mais principais obras de Agostinho de Hipona, que inaugurou o gênero da autobiografia com esse título. Neste livro, que intercala orações, reflexões profundas e diálogos com Deus, o autor descreve seus pensamentos, seu processo de conversão, suas angústias e suas experiências de vida. Agostinho elaborou uma nova forma de fazer filosofia baseada, diferentemente da tradição antiga, não só em conceitos abstratos, mas principalmente na observação de movimentos psicológicos, motivações interiores e significados de pequenos gestos cotidianos. Confissões é considerado um clássico da literatura mundial, da teologia cristã e da filosofia que encanta muitos leitores até hoje. Eu acho interessante que Agostinho, ele vamos dizer assim, conhecido tanto entre o povo católico quanto entre o povo protestante, pelo menos aqueles que estudam. Tem muita gente na linha protestante que até se engana. Aí quando a gente fala sobre Agostinho, aí diz assim, mas Agostinho não é um santo católico? Não é da igreja católica? Agostinho foi um grande pensador da igreja cristã nos seus primeiros séculos. É interessante que o próprio Calvino, né, também fundador também reformador em Genebra, na Suíça, assim como Lutero foi na Alemanha, Calvino bebeu de tudo que Agostinho escreveu. Depois também, o próprio Lutero, aliás, antes o próprio Lutero, leu também e se baseou muitas das suas doutrinas nos livros e nos escritos de Agostinho. A Igreja Católica, no seu começo também da fé, ela era totalmente agostiniana, né, na sua doutrina. É só você estudar um pouquinho de história da igreja. Ora, o que acontece? Então Agostinho era essa figura centralizada, que teve os seus erros também, teve os seus problemas, teve os seus pecados, enfim, mas foi um homem de uma mente extraordinária. Vale a pena você entender e conhecer a obra de Agostinho. Quando eu dava aula no seminário, eu dizia, não existe teólogo cristão sem ler Agostinho de Hipona. Né? Agostinho, ele é fantástico. Digo isso, né, com toda a convicção. E você pode comprar esse livrinho aqui, é baratinho. Eu tenho umas 3 edições da Confissões. Tem uma edição de capa dura, que são 2 volumes. Né? Tem uma edição antiquíssima de Agostinho que eu consegui num sebo, né? Eu, quando tinha tempo, gostava de visitar sebo. A gente, às vezes, vez por outro, encontra umas raridades nos sebos. Vale a pena. Enfim, tem vários preços, vários formatos. É só você procurar Confissões de Agostinho. Abaixo eu vou deixar também um link aqui no meu canal, onde você pode comprar este livro na Amazon por um preço muito bom e a entrega facilitada. Hoje em dia não tem, né, problema nenhum com relação a isso. Então, vale a pena. Conheça as Confissões de Agostinho, esse homem extraordinário, né, que de fato deu a base histórica e teológica e filosófica para muitos cristãos. Fica aqui a nossa dica de hoje. Muito bem, vamos para o nosso próximo bloco, que é filosofia. Ó. Falei filosofia, agora vi a palavra. Psicologia para a mente, psicologia para a vida, né? Esse é o nosso quadro, que não deixa de bem de ser filosofia. Hoje eu vou explicar isso, por isso que eu falei sobre a questão da filosofia. Psicologia para a vida. Psicologia, meus queridos, é uma doutrina, um ensinamento, uma ciência, podemos dizer assim, né? Que de fato trata sobre a questão do ser humano, ou do comportamento humano. E aí, algumas pessoas me perguntam, há também essa dúvida recorrente, e eu quero aproveitar já aqui para tentar esclarecer da forma mais simples possível. Aqui não há, né, não vou complicar nada, vou apenas tentar esclarecer na minha limitação, né, qual a diferença, por exemplo, de psicologia, que muita gente não entende, psicanálise, que é outra coisa também que muita gente não entende, e psiquiatra ou psiquiatria. Qual é a diferença
dessas três coisas. Quando a gente fala, as pessoas se confundem, as pessoas não entendem a diferença dessas três coisas. Eu quero, de forma simples, aqui trazer uma definição de cada uma. Primeiro, a psicanálise. O que é a psicanálise? Psicanálise, na realidade, ela vamos dizer assim, um berço, ou a semente, né, da psicologia. A psicanálise começa, ou melhor, ela é mais desenvolvida e ela é amplamente divulgada, como também os seus escritos é considerado como a iniciação dessa matéria, de Sigmund Freud. Freud foi aquele que começou a escrever, começou a pensar sobre a questão do comportamento humano, principalmente sobre a questão que era chamada antigamente de histeria. E ele começa a estudar sobre esse assunto, começa a se debruçar sobre esses assuntos e outros assuntos também, né? E ele começa a desenvolver algumas teorias, e essas teorias é que ele chamou de psicanálise. Psicanálise para ser um psicanalista, por exemplo, você precisa fazer determinado curso, que não se exige, por exemplo, um curso superior de psicologia, ou qualquer outro. Não, o curso de psicanálise pode ser feito por qualquer pessoa, né, entre aspas, aquele que realmente se identifica com a psicanálise, aquele que quer estudar o que é psicanálise, principalmente em Freud. Ele vai, a partir daí, desenvolver as teorias freudianas, que algumas coisas são válidas hoje em dia, outras não. Inclusive, eu vou estar falando sobre isso no nosso canal, sobre os mitos e os fatos sobre a psicanálise. Não perca isso, aqui no nosso canal Por Amor à Verdade. E ele precisa também tanto conhecer a teoria, como precisa conhecer a prática, e precisa também estar em análise constantemente. E a psicanálise ela é também importante em muitos aspectos e tem ajudado também muita gente. As pessoas têm muitas vezes dificuldade em entender isso, porque às vezes a psicanálise é vista como uma pseudociência, né, ou como uma falsa ciência, como se a gente pudesse colocar a psicanálise num tubo de laboratório, né, e examiná-la num quarto fechado, né, com o microscópio. Não, isso não é. Não se pode fazer isso. Como também não se pode fazer isso com muitas coisas. Como, por exemplo, Deus. Deus, para nós, ele é uma realidade, né, para outros, não. Aí tem gente que diz assim, o ateu, então prove que Deus existe. Ora, provar, diz assim, está falando sobre a questão científica. Prove cientificamente que Deus existe. Deus não pode ser colocado num tubo de ensaio, nem deitado numa maca para ser examinado, né, para ser dissecado como um cadáver. É assim que a ciência trabalha, né, com experimentos. A ciência trabalha com experimentos, onde vai trazer ali, né, uma teoria, que depois se desenvolve para uma tese, que depois vai ser desenvolvido para uma lei, tudo através de experimentos laboratoriais. E com Deus, com coisas abstratas, como é a nossa mente, não se pode fazer isso. Hoje existe, por exemplo, dentro da área da psicologia, a neuropsicologia. É aquele que vai estudar o cérebro para entender também a questão do comportamento. Enfim, essa é a questão. Quando o ateu diz assim, me prove cientificamente que Deus existe, a gente pode usar a mesma argumentação. Então me prove cientificamente que Deus não existe? Ele não pode também provar, né? Enfim, essa é a questão da psicanálise. Ela vai estar estudando desde as suas origens a questão do seu comportamento, como a sua infância, por exemplo, afetou o seu comportamento, como os traumas advindos da infância podem atrapalhar a sua vida adulta e outros pontos, né, interessantes. O que é psicologia, por exemplo? Qual é a diferença em psicologia? A psicologia foi desenvolvida depois que Freud desenvolveu a questão da psicanálise. A psicologia é desenvolvida por outros pensadores tão importantes, né, quanto Freud. E aí, como na filosofia, se você vai estudar filosofia, tem vários filósofos. Né? Cada um vai estar abordando um aspecto da filosofia. E cada um fala de um assunto da filosofia de forma diferente. Quer dizer que um é melhor do que o outro? Quer dizer que um é mais sábio do que o outro? Um é mais certo do que o outro? Não são pensamentos diferentes sobre a filosofia. Na psicologia acontece a mesma coisa. Existem pensamentos diferentes com relação ao comportamento, com relação ao ser humano, com relação ao que é o ser humano,
o que ele faz ou o que leva ele a fazer determinadas coisas. E a psicologia vai estudar vários tipos, né, de teorias. Existe já TCC, por exemplo, teoria humanista, a logoterapia. O que são? São aspectos, estudos da verdade psicológica, que muitas vezes, né, é diferente da outra perspectiva. São perspectivas diferentes, mas que o intuito geral, o intuito central, como também é a psicanálise, é ajudar as pessoas. Esse é o que o psicólogo faz. Esse é o que o psicanalista faz. Ele quer ajudar as pessoas. Ele vai procurar a teoria, o psicólogo vai procurar a teoria que mais se identifica, que mais ele acha que vai ser melhor para a sua clínica e vai estar ali ajudando aquele paciente. Pode ser que ele use técnicas de outras teorias, por que não? Né? Ele não precisa ser fechado na sua teoria e achar que a sua teoria ou a sua linha psicológica é a melhor, é a mais potente, né? É a que mais traz resultado. Não, isso às vezes é puro orgulho, né? São bobagens. É preciso sim que você procure ajudar as pessoas dentro da linha que você está estudando da melhor forma possível. E também reconhecer que nenhuma linha é perfeita. Nenhuma linha, né, é o ponto final da questão. Nenhuma linha, né, ela é isenta de críticas, por exemplo. Sempre houve, né, críticas com relação a todas as linhas. Mas estude, procure entender, se aprofunde e ajude as pessoas da melhor forma possível que você possa ajudá-la. Eu espero que eu tenha sido claro. Né? E o que é psiquiatria? Né? Tem gente que diz assim, eu não sou doido para ir para o psiquiatra. Como tem gente que diz assim, eu não sou doido para ir para o psicólogo. E as pessoas não entendem que a saúde mental é fundamental da nossa existência. Não existe saúde sem saúde mental. Você pode estar saúde no corpo, mas a sua mente está doente, está precisando de ajuda. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é depressão, às vezes é uma síndrome, às vezes é um trauma, e você precisa buscar ajuda. Qual é a diferença, então, do psicanalista, né, do psicólogo e do psiquiatra? O psiquiatra é aquele médico que faz medicina. O psicólogo ele precisa estudar numa faculdade de psicologia, geralmente 5 anos. O psiquiatra ele não precisa ter feito psicologia, ele é um médico, né, ele faz medicina e ele vai se especializar em psiquiatria. Então, como médico, ele passa ainda o período que ele estuda para a medicina e depois ele se especializa em psiquiatria. E só o médico é que pode diagnosticar determinadas coisas e passar medicamentos. Porque o psicólogo e o psicanalista, ele é limitado com relação a isso. Se você for para um psicólogo e ele recomendar remédio para você, está errado. Ele tem que encaminhá-lo a um psiquiatra para que aquele psiquiatra possa dar a dosagem correta. Tem gente que pensa assim, eu não vou num psiquiatra porque ele vai me encher de remédio, eu vou ficar viciado. Não, o remédio deve ser temporário. E o psiquiatra é aquele que vai determinar e vai estudar o seu caso para que você possa, a partir daí, né, ter uma ajuda medicamentosa. Muitas vezes a psicologia não resolve determinados problemas que é preciso uma intervenção medicamentosa. E aí o psicólogo não pode fazer isso. Então ele encaminha e há um trabalho conjunto entre o psicólogo e o psiquiatra para que a pessoa possa, de fato, melhorar, para que a pessoa possa, de fato, né, ter uma saúde mental adequada. Né? Essa é a diferença. Né? O psiquiatra não precisa fazer psicologia, o psicólogo pode ser psiquiatra, um psicanalista não precisa fazer psicologia, mas ele pode ser um psicólogo também, e um psicólogo pode ser psicólogo e psicanalista, né? E pode ser um psicólogo e psiquiatra também, é só fazer a sua residência em medicina. Enfim, essa é a diferença. Espero que você tenha entendido dessas 3 ciências, eu chamo de ciências: psicanálise, psicologia e psiquiatria. Espero que eu tenha sido claro na minha, né, definição simples, embora eu acho que não foi simplista, acho que deu para você entender perfeitamente essas 3 coisas. Bem, eu me demorei um pouco nessa questão, porque é uma questão também importante,
né? A dúvida que muita gente tem, inclusive eu tenho recebido constantemente essa pergunta e espero que você esteja aí esclarecido com relação a esse assunto. Então entre em contato conosco, você que está precisando de ajuda, né, na área de psicologia, que a gente pode até encaminhar para alguém que possa lhe ajudar, se a gente não puder fazê-lo. Né? Eu estou terminando agora o curso de psicologia também e tem sido, né, uma bênção na minha vida também devido à bagagem teológica e filosófica que eu tenho no decorrer dos anos. Então é importante a gente conhecer, é importante você entender, é importante você não deixar com que essas pessoas, né, que muitas vezes falam contra, lhe impedir de procurar ajuda. Ah, eu sou um cristão, eu posso fazer terapia? Se você precisar, deve fazer, né? Ah, mas Deus nos ajuda? Ajuda, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Como Cristo esteve ali no túmulo de Lázaro, Cristo é poderoso, é todo poderoso, ele podia pegar a mão assim e afastar a pedra, não é? Ele tem poder, mas o que é que ele disse? Tirai a pedra. O que é que ele está dizendo? O que eu posso fazer, eu faço, e vocês não podem. Eu posso ressuscitar. Vocês podem? Não, então eu faço a minha parte. Agora faça também a parte de vocês. Vocês podem tirar a pedra? Podemos, então tire a pedra. Quando os homens tiraram a pedra, foi que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Entendeu a questão? O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, Deus, me cura da dor de cabeça. Aí ele olha para você e diz, você pode tomar comprimido? Deus me ajuda. É igual a pessoa que vai fazer concurso, né? Ah, Deus me ajuda. Aí não estuda. Não tem como passar, não. Entendeu? Aquele que não estuda, né? Aquele que estuda passou. Ah, Deus é muito ingrato. Aí vai ser ingrato com quem? Com quem estudou. O cara que se esforçou. Ah, Deus me ajuda. Então faça a sua parte. Bem, nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vocês já sabem, por amor à verdade, todo sábado aqui na Só Festa FM. Não deixe de participar conosco. E você que quer ser o nosso mantenedor, entre em contato. Você quer ser o patrocinador também do programa, entre em contato, nosso amigo Juca Martins. E eu espero você no próximo programa, todo sábado a partir das 20 horas da noite. Muito obrigado por tudo. Eu sou o pastor Antônio da Costa Júnior. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. A sintonia da felicidade. Só Festa FM. Sintonizou, grudou.